Boa noite a todos, né? Estamos começando mais uma EBD, né? E na noite de hoje nós vamos trabalhar o texto de 1ª, 2ª e 3ª João, né? Será como vou falar, né? Uma empreitada, né? Tentar entender essas 3 cartas, né? Então a proposta é que a gente faça um panorama das 3 cartas, né? E depois, então, a gente entenda 2 assuntos que as 3 cartas têm em comum. O primeiro é a ação, né, de conhecer a Deus. E a segunda é a ação de amar. Amar a Deus e amar o próximo, né? Então, é por isso que a nossa EBD hoje se chama Conhecer e Amar, 2 ações para não errar, né? Então, vamos orar neste momento. Vamos orar para começarmos, então, nossa leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Até porque hoje é o dia da Bíblia, dia 12 de dezembro, né? E aí, nada melhor do que a gente ter uma EBD, né? Que fale sobre a Bíblia Sagrada. Então, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta EBD, por esse momento que temos de partilha da Tua Palavra, por esse momento que temos, Senhor amado, aonde iremos, Deus, entender, Senhor, de forma pelo menos aprofundada em alguns tópicos o que diz 1ª, 2ª e 3ª João. Que essa aula possa ser bênção, Deus, para todos aqueles que participam dela agora e também para aqueles, Deus, que a assistirão posteriormente. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, né? 23º, 24º e 25º livro do Novo Testamento, né? E essas cartas, elas têm gerado muito debate entre os estudiosos, principalmente com relação à autoria, à datação, né? Mas como vocês sabem, a gente vai seguir aqui, como temos seguido, a corrente majoritária. Então, em termos de autoria, né, as nossas cartas são de autoria de João. João, o apóstolo, discípulo amado, né, aquele que acompanhou Jesus, que viu Jesus de perto, que aprendeu do Senhor, né, durante o ministério terreno dele. E isso a gente pode ler, se a gente for lá no texto do próprio João, né, 1ª, 2ª, e já no finalzinho do Novo Testamento, né, se a gente vai lá para 1ª, 2ª e 3ª João. Estou chegando lá. Vai dizer assim o nosso texto, né? Com relação à autoria. Aqui, olha. Opa, 2 Pedro. Vamos lá. Vai dizer assim o nosso texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos próprios olhos, que contemplamos e que nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Então, esse é o autor da carta aqui, de 1ª João, né? E pelo que a gente já começou a ler aqui, a gente percebe, né, que é o próprio João, né? João, o apóstolo, o discípulo de Jesus, né? Aquele que andou com ele, o discípulo amado, né? Muito bem, dito isso, vamos passar então a conhecer um pouquinho dessa carta de 1ª João. A carta de 1ª João é a mais extensa das 3 cartas, né? E ela tem uma diversidade de assuntos. Provavelmente as 3 cartas foram escritas ainda durante o século I, né? E provavelmente foram escritas, né, após, então, 70, quando os judeus se dispersam de Jerusalém, né? Como eu estou espelhando aqui para vocês, eu vou ler e vou comentando, né? Então, provavelmente escrita no final do século I, em Éfeso, onde João foi morar após deixar a Palestina em 70, a carta de 1ª João informa que os leitores ou destinatários eram os cristãos das igrejas da Ásia Menor, né? Então, a gente tem isso a partir do verso 2, né?
Na realidade, ele vai falar um pouquinho disso mais para frente, aqui no verso 4, né? Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, né? Então, a gente tem isso aqui, né? Ele se dirigindo àquelas igrejas ali da Ásia Menor, né? O problema todo dessa carta de 1 João, eu diria, é com relação ao gnosticismo, né? Duas correntes do gnosticismo aqui, né? Ou duas alas, né? Elas vão se levantar muito forte no tempo de João. Primeiro, o docetismo, né? Que definia o quê? Que a matéria era má, né? Que o corpo, inclusive, né? Ele era ruim, ele era mau, né? Como eu digo aqui, né? E o espírito era bom, né? E que você poderia se aproximar do Senhor, né? A partir do quê? Não da fé, mas do conhecimento. Porque se o corpo é mau, é perecível e tudo, o que nos sobra é o conhecer, né? Outra coisa que vai muito marcar essa carta de 1 João é o serintianismo, né? Que defendia que Jesus poderia ter uma identidade às vezes humana e às vezes divina, né? Então, esses adeptos dessa corrente, né, serintianismo, né, eles achavam que, por exemplo, Jesus ele tinha um corpo físico, ou teve um corpo físico apenas, né, entre ali o batismo e a crucificação, né? Então, é muito importante que a gente entenda que muito dessa carta de 1 João vai combater essas alas do gnosticismo, né? E a carta, então, começa dizendo que Deus é luz e que, por isso, os homens que creem nisso devem confessar os seus pecados, obedecer a Deus e aos mandamentos, amar ao próximo e não ao mundo, né? Confessar a Jesus e crer, né, nesse Senhor, e não crer nos falsos mestres. E aqui a gente chega numa situação muito próxima de Pedro, né? Pedro, a gente viu a carta de 1 e 2 Pedro, ele também foi muito enfático, né, contra os falsos mestres, e o João também estava enfrentando um problema desse, né? Isso, na realidade, é uma coisa que ocorre, né? Em todos os tempos da igreja, a gente vai ter aquelas pessoas que são muito fiéis às Escrituras, ao ensino bíblico, e pessoas que, às vezes, começam a desvirtuar este ensino, né? E foi exatamente isso que o João estava passando aqui. No capítulo 2, no verso 18, ele vai dizer, né, filhinhos, esta é a última hora. É como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, é no seio da igreja, né, que estavam surgindo esses falsos mestres, né, essas pessoas que são anticristãs, né? E aí o João, então, ele continua, né, ele exorta, dizendo que Deus é amor e que por isso os filhos de Deus devem amar, né, nos diferenciar, obviamente, dos filhos do diabo que mentem e que odeiam. Eles devem permanecer no amor como prova, né, prova de que são realmente do Senhor, e devem provar os espíritos, né? Saber discernir os espíritos, né? E amar uns aos outros como Deus ama, não em palavras, mas também em atos, né? O João vai muito falar isso. Olha, você não deve, como cristão, apenas dizer que ama. Você deve demonstrar em atos concretos esse amor do Senhor. O João conclui, então, a sua primeira carta, no capítulo 5, dizendo novamente que amar é obedecer. Obedecer os mandamentos, obedecer a Deus, obedecer o que a palavra do Senhor está falando. Ter fé, né, que é a arma para vencer o mundo, orar e evitar o pecado. Vejam só, né, coisas simples da fé cristã que João estava aqui exortando, mas que parece que aquela igreja ali, né, aquelas igrejas, né, ali, elas tinham perdido isso, né? Muito bem, carta de 2 João, também datada do século I, entre 70 e 100,
é dirigida à senhora eleita e seus filhos, que talvez seja a própria igreja de Éfeso, né? E ela é uma cartinha bem curtinha, né? Se essa carta de 1 João tem 5 capítulos, a carta de 2 João tem versículos, né? Ela tem um capítulo e exatamente 13 versos, né? Mas não é por isso que ela deixa de ser importante, muito pelo contrário, né? O primeiro, né, essa carta contém aqui, pelo que a gente percebe, 2 alertas. O primeiro, né, para que se obedeça ao mandamento, né, de amar uns aos outros e viver em conformidade com as Escrituras. E o segundo, né, que tomem cuidado com os enganadores, que andavam dizendo que Cristo não tinha realmente ressuscitado em carne. E aqui, mais uma vez, né, esse ensino falacioso, esse ensino enganoso de pessoas que dentro da igreja estavam começando a criar confusão, né? Muito bem. Terceira carta de João. Também uma carta de 1 capítulo e de 15 versos. E o que ela já nos fala? Já a terceira carta de João, que também só tem 1 capítulo, foi dirigida a Gaio, né? E tem 3 objetivos. Primeiro, elogiar e incentivar a Gaio em seu ministério de hospitalidade. Segundo, advertir e condenar o comportamento de Diótrefes, líder que tinha assumido uma das igrejas da província da Ásia e que se comportava contra o ensino dos apóstolos. Terceiro, louvar o exemplo de Demétrio, discípulo sobre o qual relatava-se um bom testemunho. Então veja, né, mais uma vez na carta aqui, mesmo tendo só 15 versos, né, mais uma vez o João alerta que existe uma pessoa que está ensinando coisas que não são bíblicas, né? Dessas 3 cartas, né, a gente percebe, né, deixa eu tirar esse mas aqui, a gente percebe 2 ensinos importantes. O primeiro, conhecer a Deus, obedecer os seus mandamentos e se apartar dos falsos ensinos e dos falsos mestres. E aí a gente percebe isso desde a primeira carta. João alertando contra isso, contra falsos mestres, contra, né, essas pessoas que vão nos fazer o quê? Nos fazer desviar dos mandamentos, apartar da palavra de Deus, né? Para que isso não aconteça, João fala assim, ó, detectou que é falso mestre, sai fora dele. Não continua com ele, né? Então, 1 João capítulo 2 vai dizer assim, ó, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, certamente falando sobre Deus, né? Mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele, né? Caminhando, ainda em 1 João, capítulo 2, João vai dizer, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então percebe que o conhecer ao Senhor, né, é obedecer o mandamento, é respeitar ao Senhor, Jesus, ao Pai e ao Filho, né? Ainda em 1 João, no capítulo 3, veja que em todos os capítulos da sua carta, João está alertando pela importância de conhecer os mandamentos, de obedecer a Deus. 1 João capítulo 3, os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem e ele, Deus, neles, né? 1 João capítulo 5, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 2 João capítulo... 2 João só tem um capítulo, verso 10 e 11. Se alguém chegar a vocês
e não trouxerem esse ensino, o ensino de Cristo, não o recebam em casa e nem o saúdam, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. E, por fim, terceira carta de João. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Percebe que as 3 cartas têm o mesmo ensino. Mesmo cartas que só tem um capítulo, que tem 15 versos, que tem 13, 16 versos. Percebe a importância que João dá ao conhecer ao Senhor, ao amar a Deus, ao respeitar os mandamentos. E isso tem que ser um alerta para nós hoje. Como nos portamos diante da palavra do Senhor? Hoje é o dia da Bíblia, 12 de dezembro. Precisamos amar as Escrituras. E mais do que isso, precisamos fazer com que essas Escrituras estejam presentes em todos os momentos da nossa vida. Porque é assim que a gente vai efetivamente dizer que amamos a Deus. Né? Como vai dizer o João aqui, né? Se eu amo ao Senhor, eu quero me relacionar com a sua palavra, eu quero conhecer profundamente essa palavra, e eu quero, obviamente, né, fazer o cumprimento dela nos meus dias. Segundo assunto que as cartas de João vão tocar em todos os momentos: o amor a Deus e ao próximo. Lá em 1 João, no capítulo 3, diz: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Este é o mandamento, que creiamos no nome de Jesus, no nome do Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. 1 João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Capítulo 1. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. 2 João, capítulo 2, verso 6. Este é o amor, capítulo 1, né, verso 6. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Então percebe que esses dois temas, conhecimento de Deus, o amor às Escrituras e o amor ao próximo, todos eles, esses 2 itens, convergem para a demonstração de intimidade com Deus, demonstração de que você efetivamente é do Senhor, demonstração de que efetivamente o Filho de Deus mora no seu coração. Então, que essa mensagem de João, pelo menos nesses 2 tópicos, de que devemos amar a Deus e respeitar os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, estudar a Bíblia, ter a Bíblia realmente transformando a nossa vida dia a dia, e com isso, né, amando também ao outro, não só da boca para fora, né, não só dizendo que ama a Deus, né, mas amando verdadeiramente ao Senhor e amando ao próximo, que isso possa fazer parte da nossa vida cristã, que isso possa realmente fazer parte da nossa vida diária. Porque, veja, não tem como a gente se relacionar com Deus se a gente não conhece a sua palavra, se a gente não obedece os mandamentos. E sendo um dos mandamentos o amor, né? Se a gente não ama, como é que vamos dizer que somos do Senhor? Né? O nosso mundo hoje é um mundo difícil. Nosso mundo hoje é um mundo de desamor. Né? Nosso mundo hoje é um mundo de desarmonia. As pessoas estão muito mais propensas a te criticar do que te elogiar. As pessoas estão muito mais propensas, né, a atacar uma pedra em você do que, né, tentar compreender o que você está falando, o que você está sentindo, qual o momento da sua vida.
que a gente como crente, né, como cristãos verdadeiros no Senhor, que a gente saiba andar na contramão desse mundo. Se o mundo diz que, né, ama, mas só da boca para fora, que a gente possa dizer que ame verdadeiramente em palavras e em atos. Se o mundo diz que conhece a Bíblia, que a gente possa efetivamente, como cristãos, conhecer a palavra, cumprir a palavra e ter os nossos pés alicerçados nela, para que os nossos caminhos nunca se desviem do que a palavra de Deus nos diz. Se a gente quer ter vida boa, próspera, feliz, que ela seja pautada nas Escrituras, porque senão, meus irmãos, não será. Não será uma vida feliz, não será uma vida próspera, não será uma vida realmente aos pés de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa completar, né, o que eu falei aqui muito brevemente esta noite sobre as cartas, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, mas que Deus realmente possa mover a sua vida para ler as Escrituras e conhecê-las de forma profunda e sobrenatural. Vamos orar nesse momento para encerrar nossa IBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento de partilha da Tua Palavra. Que essa partilha possa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fazer com que aqueles que assistem e assistirão a este vídeo tenham realmente o desejo no coração de ler a palavra, de entender a palavra, de aprofundar o seu conhecimento das Escrituras Sagradas. Muito obrigado porque temos a palavra à nossa disposição para lermos, Senhor, a hora que quisermos e na versão que quisermos. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém e amém.